Olá, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Guilherme Casale e eu gostaria de convidá-los a acessar esse momento mais do que especial para mim, onde eu vou começar a compartilhar com vocês tudo, absolutamente tudo que eu estou aprendendo, fazendo a análise de cada carta do tarô, desde os arcanos maiores até os arcanos menores. Serão vários encontros e eu espero encontrar todos vocês aqui. Não esqueçam, por favor, de curtirem os vídeos, tá? Curte agora, depois você não esquecer, tá? Se você não gostar, depois você pode descurtir, beleza? Mas curte agora, compartilha com os seus queridos e vamos criar uma grande comunidade aqui, um local onde a gente possa realmente se abraçar, que é isso que eu quero fazer com vocês, tá? Vocês sentirem à vontade para poder comentar o que vocês quiserem e todas as suas experiências. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Quando eu decidi começar a gravar vídeo para o canal, pensei no seguinte, tá? Qual vai ser o tema do primeiro vídeo? Eu falei assim, bom, tenho vontade de aprender tarô. Por que não usar o próprio canal do YouTube para aprender tarô ensinando? Digo isso para vocês porque na minha carreira como professor, eu tenho certeza de que os momentos onde eu mais aprendi foram os momentos em que eu estava ensinando. Eu inicialmente utilizei um material que está disponível online do Diário da Bruxa. Então, hoje eu utilizei esse e-book que ela deu de graça. Eu li todo o e-book, todas as dicas para começar a estudar tarô. E antes de mais nada, gente, assim como a astrologia, assim como a numerologia, o tarô e qualquer outra fonte de conhecimento, isso são ferramentas. Essas ferramentas, para mim, hoje, elas fazem muito sentido no meu caminho espiritual. Então, eu uso disso para poder crescer, para poder me conhecer. Aliás, foi através da astrologia que eu consegui, né, me conhecer melhor. E abrir esse leque de possibilidade, inclusive até mesmo para pegar numa carta de um tarô, jogar esse tarô para mim e ter um sentido terapêutico. O primeiro tarô que a gente compra, a gente não esquece, né? E quando eu fui comprar o tarô, eu pensei o seguinte, vou mostrar o tarô para vocês. Por que não, né? Escolher um tarô que tinha tudo a ver com o que eu estava aprendendo, que era astrologia. Então, esse é o tarô que eu vou usar para fazer revisão para vocês, é o tarô do Zodíaco. Gente, as cartas elas são lindíssimas, é um bom gosto de quem fez. E eu vou usar essas cartas então para a gente poder estudar. Como vocês sabem, né, o tarô, ou para quem não sabe também, claro, para quem tá chegando aí, o tarô ele é dividido em arcanos maiores e arcanos menores. Então, nada mais justo do que a gente fazer em ordem, pelo amor de Deus, né, gente? Que eu não dou conta de fazer um negócio bagunçado. Até mesmo quando se estuda tarô, é aconselhado a se começar pela primeira carta, óbvio. Então, a gente começa sempre pelos arcanos maiores. Depois a gente passa por todos os arcanos menores e aí chega no fim. Tá vendo tudo isso aqui? Isso daqui vai ser a quantidade de vídeo que eu vou gravar para vocês. Essa é a primeira carta, tá? Desse tarô, desse deck, que é o tarô do Zodíaco. Eu gosto porque tem muito da astrologia na carta e depois eu vou explicar para vocês, faz todo sentido. Então a carta 0 ou a carta do louco, ela é o primeiro arcano maior. E é muito interessante que a primeira pergunta é: o que está acontecendo na carta? Quando você olha para a carta do louco, é muito importante você considerar a personagem central e dizer o que está acontecendo com essa personagem, onde que ela está, que elemento que, né? Para mim tem o seguinte, tem um homem com o braço esquerdo voltado para o céu. Esse homem ele está olhando para o sol. E esse homem está à beira de um precipício, caminhando. Detalhe que nessa carta que ele está olhando para baixo, sabe assim, uma ideia de zero preocupação? É o que eu enxergo dessa carta, só tá indo. Se você pudesse, sei lá, dar uma continuidade para essa carta,
Imagina que ela não fosse uma foto, imagina que ela fosse um filme. Pra mim, ele está indo para a beira do precipício, só indo. Outro aspecto a ser observado são as próprias cores da carta. Verde, vermelho na própria roupa, o amarelo, o alaranjado do sol. Tem preto, tem o cinza, que inclusive depois, pra mim, foi um elemento crucial dessa carta. Aí você fala assim, louco é você, né? Onde você tá enxergando o cinza na carta? Então, nas nuvens. Aí, se essa carta realmente tivesse movimento, não fosse uma... Porque pra mim tem movimento, enfim. Então pensa nessa carta como se ela tivesse movimento. Repara nas nuvens que são cinza. Essas nuvens em movimento, elas estão fechando ou elas estão abrindo? Aí uma coisa é você considerar o que essas cores representam para você. Se você pensar em verde, eu separei algumas coisas aqui para discutir. Verde, capacidade mental e física. Vai analisando aí. Verde. Vermelho, energia vital. Alaranjado, alegria, libido. Sabe aquela alegria de viver? Ânimo, é isso, o alaranjado. O verde forte da carta, que tem inclusive duas tonalidades, que era o verde das plantas, ele é regenerador purificador, significado. Branco, paz e até mesmo recomeço, e o cinza pode ser lapsos de falta de clareza. Guarda bem essa análise do cinza, lapsos de falta de clareza, porque isso faz sentido para a carta do louco. Tem uma outra pergunta que nos leva à compreensão do significado de alguns elementos. Por exemplo, quais são os elementos que estão ao redor do personagem? Sempre muito importante observar isso. Para mim, eu vejo plantas com folhas vistosas e um verde um pouco mais escuro, né? O sol, as estrelas, as nuvens se afastando para mim. Tem um grande penhasco, tem uma meia-lua nas botas e no peito, e tem estrelas, inclusive, por toda a roupa desse homem. Depois, se tiver curiosidade, procure outras cartas de outros baralhos. Se você pegar o baralho de Rider-Waite, né, um dos mais clássicos que o pessoal tem costumado usar, o personagem da carta, ele é representado por um homem levando uma... O sujeito levando uma trouxinha aqui, ó, despreocupado com a vida, olhando pra cima também. E parece que ele tá assim, sabe? O que tá acontecendo. E parece que a trouxa tá muito leve. Deu a impressão que, tipo assim, ele não sabe nem o que tá levando. Sabe, assim? Tô só aqui, carregando. Tô indo. Apenas indo. E é muito interessante se observar isso, porque já remete aí uma ideia de leveza. Detalhe. O que esses elementos, eles vão representar para você? Quando você olhar para o elemento da carta do tarot, tem que ter um significado. Porque é isso que aguça a tua capacidade de leitura na carta. É isso que eu tenho percebido aos poucos, conforme eu vou me colocando em contato com as cartas. E percebendo que cada elemento dentro da carta tem um grande significado. Para mim, quando você olha para essa carta aqui, as plantas elas têm um processo fluido. Existe movimento. E o verde forte dessa vegetação vem trazendo como se fosse um ar de regeneração e purificação. Para mim tem uma leveza, sabe, no meio desse verde. É um ar de regeneração para um novo ciclo, para um salto de coragem. Então é como se ele estivesse andando por entre essa vegetação ali, ó, indo, sentindo o fluxo. Esse personagem aqui está se conectando com a energia do sol. E está trazendo, é como se ele estivesse buscando uma certa razão. Essa carta ela pede um contato com a razão para não ser completamente impensada as atitudes. Para além dessas coisas, eu tenho luas nos pés. É como se ele tivesse aqui, no caminhar dele, uma sensibilidade em relação ao direcionamento. É como se fosse uma intuição mesmo. Confiar na intuição, de um confiar na leveza da intuição. E as estrelas, para mim, na roupa, por toda a roupa dele, pode reparar. É como se ele tivesse protegido. Uma tranquilidade. Ele tá à beira do penhasco, né, gente? Ali do beira do precipício. Mas ele tem uma certa proteção. Ele não tá sozinho. Sabe? Essa carta mesmo, no fundo, ela fala que ele não tá sozinho. Tem uma proteção. Para além dessa análise,
Aqui o elemento em si, astrológico, associado à ideia da carta do louco, para mim isso aqui é o pulo do gato, é o planeta Urano. Embora ele não esteja representado na sua forma mais clássica, Urano é um planeta muito forte no nosso mapa astral. Analisando o símbolo de Urano, para quem gosta disso daí, gente, não assiste. Continua me assistindo. E detalhe, se você não deu like ainda no vídeo, dê, tá? Porque tem mais gente para assistir isso. Veja, o planeta Urano por si só, ele é representado por um círculo, por um crucifixo em cima e por 2 semicírculos. Os semicírculos representam a alma. O crucifixo de Urano representa a matéria. E o círculo, ego. Ego o quê? Identidade. No símbolo de Urano você tem o ego, a matéria está acima do ego, da identidade. E para fazer essa conexão da matéria com a sua identidade, com quem você é, com o seu ser autêntico, com a sua autenticidade, nós temos a alma. É aquilo que você entende como conexão com o divino. Basicamente, é um planeta que fala da união da sabedoria de Deus com a sabedoria do homem. Não tente separar a sabedoria de Deus da sabedoria do homem, que não vai dar certo. O planeta Urano, ele está falando disso. Urano, ele é um convite, ele é o convite para o primeiro passo. Ele te tira do teu eixo e te coloca em um lugar aonde você vai entender como seu esse lugar. Vou trazer algumas palavras aqui para você associar com a carta do louco e depois dizer aqui nos comentários para mim se faz sentido ou não. Primeiro que Urano ele fala de uma certa irritabilidade e rebeldia. No sentido ruim? Não, é como se alguma coisa estivesse incomodando demais. Todo mundo tem. Alguma coisa que incomoda muito. Eu vou dizer mais. Onde você tem Urano no seu mapa, ou seja, a área da vida onde você tem Urano no seu mapa irrita. Se você inclusive está agindo contra essa tua essência, desta área da vida, não vai só irritar como vai doer. Porque o Urano, ele pede transformação, ele pede destruição desse comportamento. Ele te convida a uma grande transformação, porque ele fala disso. Só que uma das coisas que mais bate aqui com a carta do louco, pra mim, como processo terapêutico, fala de uma grande oportunidade. Pra mim é isso, tá? E é muito linda a representação do personagem aqui olhando para o céu, porque na mitologia Urano é o próprio céu, né? Urano era o céu que era casado com Gaia, né? Que era a Terra. A diferença é que Urano ele tem uma maneira muito impositiva na mitologia, né? De ter vários filhos com essa Gaia, né? Que era a Terra, e enterrá-los na Terra. Para mim, a mitologia por si só ela diz muita coisa, tá, gente? Sobre a nossa condição humana aqui na Terra, nosso processo evolutivo, porque eu acho que a espécie humana, depois que ela foi mesmo aterrada, não vou nem dizer enterrada, e o processo da encarnação, vamos dizer assim, ele traz questões kármicas, né? Ele traz questões que a gente precisa rever. E aliás, gente, parar de falar que karma é um negócio que, ai, meu karma. Oi, bom dia. Não é disso que a gente tá falando. Processos kármicos mesmo, a gente tá falando de coisas que a gente precisa viver. Encarnado, uma vez escolhemos passar. Escolhemos passar para melhorar. Então, a encarnação em si, quando a gente pensa que viver é realmente difícil, estar materializado é realmente difícil, só que é o que a gente tem. É o que a nossa alma tem nesse momento. Então, a gente tem a oportunidade de fazer essa conexão com a sabedoria divina e saber quem a gente é de verdade, como ser autêntico. Por mais que essa carta, ela me fala de um processo de movimentação, de estar vivo, de estar com liberdade, de ter autonomia para, sabe, de ter autonomia nas escolhas, de ter direcionamento do propósito, fala muito disso, fala de um começo. E repara bem que eu falei começo e não recomeço. E eu vou explicar por quê. Eu usei, inclusive, para me ajudar na análise, esse livro aqui,
tá? O Tarô Decifrado, da Sofia Rito. E assim, aos poucos, eu estou tendo contato com o livro. Aliás, meu propósito é, a partir do momento que a gente vai estudando uma carta, antes de fazer esse estudo, eu gravar o vídeo da carta para vocês, eu vou estudar a carta pelo livro. Porque ela traz esse tarô decifrado, gente, que é um guia de aprendizado, inclusive, dando vários aspectos. Inclusive, ela traz uma interpretação kármica, que para mim foi de uma sensibilidade que essa mulher teve, para mim foi essencial. E até quando ela fala da explicação, né, por que disso, né, por que de usar a questão kármica. E é muito interessante que ela coloca isso no livro aqui. E ela fala assim como é possível ler a energia dos arquétipos para as situações da vida cotidiana, também podemos perceber o que está subjacente a determinados acontecimentos. Estabelecemos um relacionamento com alguém, o motivo de uma doença, a explicação para um padrão de vida, sabe? É como nós vivemos. Então ela traz essa sensibilidade da questão kármica para trazer essas coisas à tona, do tipo, por que é assim? Sabe quando você faz essa pergunta, por que é assim minha vida? Por que parece que eu sempre caio na mesma situação? O que é que será que eu não estou enxergando? E aí ela fala sobre lição. Então, a questão da leitura kármica aqui para o tarô é de uma lição. Uma lição para aprendermos. E aí, obviamente, eu vou trazer para você, eu compartilhar com vocês essas minhas anotações que eu fiz sobre as lições. Uma das coisas que ela apontou foi sobre um novo começo que vai ser, olha a palavra, que vai ser empreendido de braços abertos e com alegria. Um novo começo, vou falar de novo, um novo começo empreendido de braços abertos e com alegria. Para você empreender alguma coisa, você precisa de vontade, você precisa de querer. Braços abertos é isso, é realmente abrir os braços e abraçar. Mas se você abraçar com uma baixa vibração, do tipo, será? Você não está fazendo isso com alegria. Então é importante você sentir alegria nas coisas que você faz. Essa carta, então, quando ela cai como intuito terapêutico, é para isso mesmo. Só que tem um detalhe. Onde que esse cara tá? Ele tá na beira do abismo, certo? Precipício. Se você pegar a carta original, eu acho que esse livro aqui até tem. Vê se vocês conseguem ver aí que tem um cachorro do lado do cara. Tipo assim, deixa eu te falar uma coisa aqui. Posso só avisar que você tá na beira do precipício ou vai deixar pra próxima vida? Por mais que essa carta aqui desse tarô não traga este elemento em si, que é como se fosse um segundo elemento ali avisando, se você não acreditar que tem a energia do ar nessa carta, que o ar muitas vezes, por mais que não seja claro, ele vai te avisar de alguma coisa, é porque você realmente não está confiando na tua intuição. Na verdade, você não está ouvindo. Porque presta muita atenção no que eu vou falar. A intuição, ela não grita. A intuição, ela sussurra. Você sabe quando é o caminho certo. Só que tem um detalhe. Uma coisa é você acreditar naquele caminho e simplesmente fazer isso de olho fechado. Ou então fazer porque simplesmente apareceu a oportunidade, vai lá e faz, não sabe nem por que tá fazendo. Na verdade é pior, né? Nem analisou. Porque é importante uma análise aqui. É importante você olhar e falar assim, tá, daí o que eu tô fazendo? Tá, apareceu essa oportunidade. Aqui, ó, apareceu essa oportunidade. Ok? Só me jogo na beira do precipício ou eu entendo que eu estou me jogando à beira do precipício e desta maneira eu vou me munir. Eu vou me organizar para dar o salto. Se você pegar, então, o tarô original, que tem o cachorrinho avisando o bonito que vai cair no precipício, tem um direcionamento aqui que faz muito sentido. É assim, ó, vou ler. Escute os conselhos de quem quer te ajudar, pois você pode estar na beira de um abismo. Ah, mas que bonito, a carta ela não fala pra eu ir? Fala. Só que ir por ir? Ir por ir. Porque isso é muita energia de Urano. Pega, destrói, pronto, acabou. Tchau.
Por que não ir por ir, mas um ir por ir bem pensado? Só que é interessante porque traz uma outra análise. Porque também traz uma análise sobre alguém que tá ali maturo no processo. Do tipo assim, que vai cair na beira do precipício, tem uma certa maturidade. Mas é aquela coisa, quem não se jogou? Quem não deu o primeiro passo? Traz essa ideia também. Então, por mais que traz uma ideia de que precisa de equilíbrio nas tomadas de decisões perante as oportunidades, também tem aquela coisa, né, da pergunta, quem que nunca começou antes? É isso que você está procurando? Toda vez que cai essa carta, pensa nisso. Quem nunca começou? A questão aqui é se jogar com responsabilidade. E não se... Perfeito, Sigel. Não se julgar por estar aprendendo ou estar começando alguma coisa. Eu tô exatamente isso, começando alguma coisa que eu não tenho conhecimento, eu tentando ensinar, ajudar outras pessoas a ter conhecimento. A analisar uma carta de tarô e dessa maneira conseguir jogar. Não adianta. A pior coisa que a gente faz mesmo, eu tô falando pra mim, tá, gente? É ficar se comparando. Porque você sabe no que você é bom. E você sabe exatamente onde pode se jogar. Então essa carta ela fala muito disso. Saiba onde você está se jogando. É a questão de dar continuidade ou começar com planejamento. E é muito interessante porque quando a gente vem aqui para a interpretação kármica mesmo, traz uma ideia de uma pessoa, por exemplo, que de repente foi muito inconsequente em vida passada. Ele estava sempre à beira do precipício e estava indo. E sempre indo. E sempre indo. Dava certo no começo, mas depois sempre quebrava a cara. Por quê? Porque não tinha planejamento e aí não sabia dar continuidade. Aonde que estava o mínimo de planejamento? Quero fazer tal coisa. Por isso, porque gosto de tal coisa, porque me organizo dessa maneira, porque para mim faz bem fazer isso. Sabe quando tem um propósito no porquê tá fazendo? Ou é o simplesmente fazer por fazer, a oportunidade chegou, vamos para onde? Entendeu? Primeiro, vamos para onde? Então, é como se nessa vida veio aprender a dosar, inclusive escutar as outras pessoas que tá falando, viu? Tudo bem, mas tá na beira do precipício. Tá na hora também de pensar e escutar um pouco. Só que a questão é, às vezes a pessoa ela te fala, ela só te dá um toque, ou às vezes é mais do que isso, ela está tentando te ajudar a planejar. Não é tomar conta da tua decisão, porque a decisão final vai ser sua. Mas às vezes tem uma pessoa que está tentando te ajudar a planejar, dizendo assim para você: por que você não começa fazendo desse jeito? Não é isso que você quer fazer? Legal. Por que você não começa fazendo desse jeito? Ou melhor, as pessoas às vezes elas te encorajam, ela fala: se joga. Às vezes você tem medo de se jogar e às vezes você critica o outro por até mesmo estar se incentivando, sabe assim? No caso, gente, aprender a construir relações, situações sólidas na vida real. É quando a gente tá falando de relacionamento, é exatamente isso. Aí de repente você fica assim, realmente, né? Não tenho sorte no amor. Você não tem sorte no amor, ou você não tem reflexão com as pessoas que você está se relacionando, ou minimamente, sei lá, o que é que você está considerando como relacionamento com aquela pessoa. Em vidas passadas, provavelmente você não teve. Sabe aquela preocupação de ter um relacionamento sério? Ah, mas então, precisa de relacionamento sério? Não. Não precisa. Só que a questão é: primeiro, pra quê? Qual é o tipo de coisa que você tá suprindo? Sabe? Você fica muito ali no outro, aquela coisa. Falta em mim, procuro no outro. Falta em mim, procuro no outro. O que você tá procurando no outro? Responde essa pergunta e aí a gente segue. Então a gente escolhe aquilo. Decide viver. Aquilo ou não. O problema é se a gente, quando a gente escolhe, não decide viver integralmente. Eu poderia, inclusive, até resumir com uma frase assim, gente, ó, dar um salto de fé. Presta atenção nessa frase, dar um salto de fé. Sem sabedoria é loucura. Porque, gente, a sabedoria divina, que é quando a gente entende que a gente está aqui encarnado, mas tem algo para além da gente que pode nos ajudar, essa proteção ela está disponível para todo mundo. Para todo mundo que busca. Na verdade, ela está disponível, ponto. Buscar, daí de novo, uma escolha. É o seguir olhando para o céu, buscar pro salto. Porque daí quando você salta, você vai ver que você não vai cair no precipício, você flutua. Para isso, você precisa primeiro passar pelo castelo do silêncio e se entender ali dentro. Depois,
Passar para o castelo do conhecimento ou do autoconhecimento e entenda isso como algo muito individual. Depois que você tem esse conhecimento, você entrar dentro do castelo da coragem e enfrentar o dragão que tem ali dentro. Aí você vai achar o caminho da verdade. Que quando você se silencia, você se autoconhece, você busca sabedoria no divino, sabe? Não, é uma coisa fluida. Vem, chega, você está repleto daquilo que você precisa e pronto, você tem um escudo. Então, de novo, dar um salto de fé sem sabedoria é loucura. Só que, claro, né, gente, eu tenho essa mania de ter as minhas epifanias e frases doidas. E aí é legal porque a Pri Ferraz, do Diário da Bruxa, ela dá até essas ideias aqui pra gente. Ela coloca assim, escreva algumas experiências pessoais que você teve que representar a carta, né? Então, pra mim, a carta do louco em relação à minha experiência pessoal é todas as vezes que eu agi sem pensar. E aí voltei pra estaca zero. Sem expectativa de um começo verdadeiro. E sim de vários recomeços. Lembra que eu falei de começo e recomeço? Falei pra vocês prestarem atenção nisso daí? E sim de vários recomeços sem perspectiva. Sabe quando parece que você tá recomeçando? E você fala assim, ai, uma nova oportunidade, uma nova oportunidade, uma nova oportunidade. Ai, que bom, ai, que bom. Não, não é apenas só de novas oportunidades que a gente vive. Às vezes a vida ela te dá uma oportunidade para você começar. Então essa carta ela fala de um começo, mas é de um começo verdadeiro. É o agir sem pensar que te leva para estaca zero e aquela coisa de ficar sem expectativa o tempo todo. Como se você estivesse voltando, 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 voltando. Afinal de contas, é a carta zero, né? Ela fala de um fim e um começo, ou de um recomeço, mas para mim é mais começo do que recomeço. De começo de algo. E começar algo é começar com coragem. Coragem. Não só coragem. Organização. Eu falo muito coragem porque eu falo pra mim. Eu preciso muito disso. Eu sinto que eu preciso. Só que pra mim eu tenho percebido que não adianta só coragem. Eu tenho que olhar pros outros que tá falando, começa. Eu tenho que olhar pros outros que tá falando assim, ó, faça tal coisa. Você não acha que vai ser bom? Às vezes tá lá, ó, o outro te avisando, dizendo, vai assim, ó, vai aqui que vai dar, que você vai saltar, que você vai ter como é que fala, as ferramentas certas pra você saltar. Pronto, nem que seja paraquedas. Pra você saltar do precipício, tá seguro com isso. Então fala sobre também ter essa segurança na hora do salto. Então se conecta, faz igual a carta aqui, ó, se conecta com a sabedoria divina. Analisa comigo. Essa carta não te faz perguntar algo assim, ó, o que eu quero a partir de agora? O que eu quero? Querer mesmo. Tipo, nem escute esse verbo. O que eu quero a partir de agora? Uma decisão, gente. Uma decisão. Pra mim é uma carta de decisão, louco. Mais que tenha toda essa coisa do vai, ela ainda fala de decisão. Sabe por quê? Quando a gente age sem pensar, né, isso vai gerar inércia e vai causar falta de vontade. Você age sem pensar, fica aquela coisa, sabe, de novo. É uma oportunidade para o recomeço, oportunidade para o recomeço. A pessoa fica recomeçando. E dá falta de vontade. Então, quando você decide pelo novo ciclo que começou e entende o que você está fazendo ali, é completamente diferente. Aí eu vou colocar aqui as frases finais, né? Eu já falei várias considerações finais, mas essa é a minha cabeça mesmo. Minha cabeça ela funciona assim, com várias considerações finais. A gente não consigo, desculpa, tá minha lua em Gêmeos. Bom dia. É assim, eu fui escrevendo essa frase, eu preparei de uma frase final, mas eu fui escrevendo ela e fui meio que melhorando no meu ponto de vista. Eu comecei assim, ó. Se jogar, né? Você se jogar no abismo sem antes ter se silenciado, sabe, aquela coisa do se autoconhecido e ter treinado a coragem. Gente, é um treino o ato de coragem. Você se vê tendo coragem a partir do momento que você toma a primeira decisão de ser corajoso. Então, sem ter se silenciado, sem ter se autoconhecido, sem ter treinado essa coragem, é loucura se jogar nesse abismo. Aí fui melhorando, escrevi assim, ó. Jogar-se em um abismo não é loucura. Não é loucura, olha que legal. Se houver silêncio interno.
autoconhecimento e treinamento da coragem. E aí vem a pergunta final mesmo. Até quando os recomeços te trarão falsas esperanças de um começo verdadeiro? Faz sentido? Até quando os recomeços te trarão falsas esperanças de um começo verdadeiro? Eu preciso compartilhar de uma música, de um filme mesmo que me veio à cabeça, só para ilustrar, gente. Assiste, fala pra mim se não tem a ver, os dois, com a Carta do Louco. Pra mim, os filmes da Disney, eles representam muito. É assim, a música Saber Quem Sou, da Moana, do filme, gente, escuta depois. Porque ela fala assim, ó. O horizonte me pede pra ir tão longe. Aí elas perguntam, será que eu vou? E aí ela afirma, ninguém tentou. Tem uma certeza ali, quando ela fala. Quando ela se indaga, ela dá o primeiro passo atrás, assim, ela fala, será que eu vou? Porque ela tem uma vivência ali, ela tem uma história ainda. Da aldeia dela, daquilo que ela viveu, daquilo que foi ensinado pra ela. Só que olha essa parte da música, gente, ó. Aí ela fala assim, se o horizonte, se as ondas se abrirem para mim de verdade. Fala pra mim se não é a carta do louco, é do tipo assim, ela quer ir, ela vai, não quer, ela vai. Bem doida, você está, a primeira vez deu errado. Se eu analisar o filme da Moana, é uma coisa muito linda de ver isso aqui. A representação da carta do louco, pra mim, ela fica nítida ali. Porque a primeira vez que ela foi sem planejamento na loucura, ela falou assim, eu vou, é pra lá que eu vou, é a minha verdade, é o meu eu autêntico, é esse que eu sou. Eu vou, fim, deu ruim. Quando ela só foi. Quando ela foi esclarecida, e ela pediu uma fonte de sabedoria, ali que representava pra mim aquela ligação lindíssima, inclusive, que ela tem com a avó dela, e ela entende aquilo, aquela explicação, aquela força, aquela vontade, fala assim, vai, é assim mesmo, esse é o caminho, este é o caminho. Alguém fala para ela. Então a pergunta, se as ondas se abrirem para mim de verdade, entendo o que é esse abrir de verdade das ondas aqui que a carta do louco traz. Entenda estar na beira do precipício, mesmo assim se jogar num abismo conhecido. É um abismo conhecido, mas é um abismo conhecido inconscientemente. Quando você se permite conhecer e você se permite fazer essa loucura, sabendo o que você está fazendo. Sabendo que é o teu começo de verdade, não mais um recomeço. Enfim, eu acho que eu não precisaria falar mais nada, gente, dessa carta do louco, que pra mim, a música da Moana, escuta, gente, representa muito. Representa muito a carta do louco. Depois você comenta aí embaixo, comenta aqui embaixo. E fala pra mim se não faz sentido. Eu gostaria de agradecer muito você que ficou até o final, que assistiu todo esse vídeo, porque cada carta do tarô pra mim, e eu escrevendo isso, é uma maneira muito terapêutica pra mim. Compartilhar isso com vocês tem me feito bem. Então que venha a próxima carta, que é a carta do mago. E aí a gente vai fazer um link bem show com a carta aqui do louco, tá bom? Beijo grande pra vocês. Muitíssimo obrigado. Se inscreve aqui no meu canal, tá? Deixa o seu like e compartilhe esse conhecimento. Vamos espalhar agora. Vamos espalhar esse conhecimento para o mundo. Vamos espalhar essa ferramenta lindíssima que a gente tem. Que aqui seja a nossa comunidade, tá? De acolhimento. Que é isso que eu quero fazer com vocês, tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!